estamos muito felizes de estar aqui nesse domingo. Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado aqui. E eu comecei nessa manhã perguntando para o Sandro se ele lembrava o que ele tinha me falado comigo essa semana. Na terça-feira ele escreveu uma mensagem para mim e disse assim: graça, pastor, o senhor... Aqui está a mensagem, né? O senhor irá fazer a palavra no domingo, certo? Gostaria de saber qual a música pós-palavra que o senhor vai querer. Aí eu escrevi para ele: meu amigo, paz, não sei ainda o que irei pregar. Aí eu coloquei lá, kkk, né? Pode ficar à vontade. Toque o que o Espírito os guiar de tocar. E assim, hoje, depois do culto, eu fui conversar com o Sandro, e a gente ali meio que atônito de tudo que Deus já estava fazendo. Eu falei assim: Sandro, se a gente não confiar no Espírito, e ele falou assim: é o Espírito Santo que tem nos guiado. É o Espírito Santo. Eu estou arrepiado, porque é Ele que faz. Sem mesmo a gente ter combinado tudinho, tudo no culto hoje está apontando para Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e é o motivo de estarmos aqui nessa noite. E eu queria nessa noite falar com vocês, né? Nessa madrugada eu estava orando, falando com Deus: Deus, eu preciso de uma palavra. A gente teve uma ação ontem do Forever, que é dos jovens casais. A gente foi um arraiá, foi uma bênção. Você que é jovem casal, que não foi, perdeu, mas vai ter mais outras oportunidades de estar conosco. Lembrando também que sábado que vem nós temos Rise, né? O culto do Rise, sábado, dia 30. Então, fica ligado aí para não ficar de fora. Então, assim, ontem, depois eu saí já cedo da atividade de ontem e fui para casa, fui orar, fui falar com Deus. Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. E Deus foi me dando ali um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e eu fui montando. Quando deu 2 horas da manhã, 2 e pouquinho, eu estava terminando de escrever essa palavra. E assim... E o que Deus colocou no meu coração foi sobre ser resiliente, vivendo sobre pressão. Porque essa semana, desde sábado passado, quando o pastor falou que eu iria pregar hoje, existe uma carga espiritual que acontece, né? Quem está aqui pregando, quem prega aqui, sabe a carga espiritual que é estar aqui. E ali eu penso numa semana onde eu fui pressionado de todos os lados, em todas as circunstâncias. E eu falei assim: Deus, o que é isso? Essa semana chegou ao ponto de, agora quinta-feira, estava no colégio. Para quem não sabe, eu sou diretor de um colégio, e eu estava na sala da coordenação, quando chegou uma professora correndo, falando: Vinão, tem uma menina desmaiada lá no hospital, lá no banheiro. Menina de 14 anos, 13 para 14 anos. Saí correndo. Quando eu chego perto, é longe da coordenação até o banheiro que ela estava, que fica perto da quadra. Quando eu cheguei lá na quadra, estava o meu coordenador com ela no colo, desmaiada. E a gente não sabia o que tinha acontecido. E ali a gente ligou para o SAMU, ligou para os pais são da área de saúde. E aí passou um tempinho, chegaram, e quando a gente descobre, ela tinha tomado alguns remédios. O que tem levado a uma geração com 13, 14 anos, pessoas que nem problema ainda têm, né? Porque se a gente pensar dos problemas de vida de adulto, as circunstâncias que o adolescente tem, não estou diminuindo a dor de ninguém, mas as circunstâncias que um adolescente tem perto da vida adulta são pequenas. O que leva um adolescente a encher a mão de remédio, beber esse remédio na escola para dar um apagão. E aí isso veio, sabe, desde quinta-feira ali no meu coração. Eu falei assim: as pessoas estão vivendo sob pressão. E não é de agora. Nós somos bombardeados o tempo todo sobre informações e sendo pressionados. Se a gente pensar em política internacional da forma exterior, nós temos problema em Gaza, nós temos problema na Ucrânia, na Rússia, Israel, Estados Unidos brigando com brigando com a Venezuela, brigando com todo mundo. O mundo está sob pressão.
Se a gente trouxer um pouquinho mais para perto, nós temos no Brasil quanta pressão. Tem pessoas que eu fico olhando a televisão e falo assim, como é que essa pessoa consegue dormir? Magistrados, deputados, senadores, eu falo assim, como que essas pessoas conseguem deitar na cama e falar assim, Deus, obrigado por mais um dia, por tantas pressões que eles sofrem. Pessoas que estão sendo, processadas sem direito nem de se defender. Outros errando mesmo, fazendo coisa errada e tá tudo certo. Nós somos pressionados o tempo todo. Trazendo para dentro das nossas casas, que eu falo que quando tem hora que eu paro ali em casa e fico vendo os carros passando aqui na 2, aí o carro passa, aí eu fico rindo, né, minha esposa, que eu falo assim, ali vai um problema, e é um mundo de problema. Cada carro que passa é um problema, é um mundo. E é um mundo de problemas. Nós temos as nossas lutas, internas. Quem não tem? Todos nós temos as nossas guerras internas, que são maiores que as guerras externas. As guerras externas é só a consequência daquilo que nós vivemos dentro de nós mesmos. Então assim, é família, filho, irmãos, pai, mãe, cunhado, sogra. Eu não posso falar da sogra porque a minha é uma maravilha, uma segunda mãe. Tem gente que reclama, mas a minha é fantástica. Tomara que ela esteja vendo esse vídeo. Ganhando mais um pontinho com a sogra, né? Mas assim, a gente é pressionado o tempo todo. E eu quero trazer uma boa notícia para vocês. Jesus também foi pressionado. Ele passou pela maior prensa que qualquer ser humano poderia passar. E o interessante, que quando a gente vai ler, né, eu estava lendo esses tempos atrás, o livro do psiquiatra Augusto Cury. E o Augusto Cury, para quem não conhece, é um dos grandes escritores brasileiros, um psiquiatra, um estudioso, desenvolveu várias teorias que têm assim, sido reconhecidas no mundo todo. E ele fala da inteligência do mestre. Ele era ateu, começou a estudar Jesus como homem. As respostas de Jesus às pressões que ele passou. E ali ele entendeu que Jesus não era normal. Aí ele entendeu que Jesus, mesmo como está descrito aqui, como eu li com vocês, sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Um ser humano normal não passaria o que Jesus passou. A ciência diz isso. Não é tipo assim, eu acho. Não, a ciência, uma pessoa que estuda, fica ali escrevendo artigo o tempo todo. Ele fala assim, não tem como. E ali ele se rendeu a Jesus, deixou de ser ateu e se tornou cristão. E aí começou a escrever livros, desenvolveu um sistema que é a escola da inteligência, o mestre dos mestres e tantos outros sistemas aí para abençoar vidas. Mas eu queria nessa noite trazer para vocês que mesmo sob pressão existe uma saída. Sob pressão existe uma forma para que a gente possa, sair desse momento. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu tudo isso para nós. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão padecendo, até mesmo dentro da igreja, porque existem alguns quartos que Jesus, da nossa vida, da nossa história, que Ele ainda não entrou. Tem alguns lugares que a gente fala assim, Senhor, você pode entrar aqui, na sala, você pode entrar na cozinha, mas nesse quarto aqui, eu não deixo você entrar. Por isso que eu sempre lembro da palavra, quando está em Apocalipse, que eis que estou à porta e bato, que aquele que abrir, ali eu entrarei e cearei com ele. Tem algumas portas que a gente faz a maior alegria. Jesus, entra nas minhas finanças. Jesus, entra, na minha promoção.
entra na possibilidade de eu passar no concurso. Mas tem algumas áreas que a gente não deixa Jesus entrar. E ali a gente vai entender que no momento de pressão, nós revelamos quem realmente nós somos. No momento de pressão, nós realmente revelamos quem somos. Eu tenho alguns jovens que falam assim que, eu sou um piloto de fuga. Tem gente que quando entra dentro do carro se transforma. Acha que desceu ali o Schumacher, sei lá, o Schumacher está tão velho, né? Eu nem sei mais os que tem, porque não tem mais graça a Fórmula 1. Desculpa para quem gosta, mas assim, para mim ficou lá atrás. Mas assim, ou um Massa, ou qualquer outro corredor, um piloto desse aí de corrida, e sai igual louco na pista. Gente, eu já fui assim. Buzina, dá luz, sai da frente, seu lento. Para não falar outras coisas, né? Aí quando você passa, você fala assim, irmão, glória a Deus, é você. Essa semana aqui no Quebra-Mola, tinha teu irmão, a gente estava rindo aqui. O irmão vindo lento, a irmã passou o quebra-mola. A irmã, a gente estava brincando ontem lá, né, à noite. Saiu, chegou e ela ainda ficou brava. Eu vim correndo e o irmão ainda chegou junto comigo. Eu falei assim, gente. Mas sobre pressão, nós revelamos quem realmente somos. E Jesus foi pressionado. E sobre essa pressão que eu gostaria de trazer para vocês aqui nessa noite, sobre algumas características que Jesus externou no momento de pressão. Em João 13:1 diz que Ele nos amou até o fim. Aí você pensa assim, o que acontece em João 13? João 13 é a ceia. A ceia é a última ceia, o momento onde Jesus reúne os seus discípulos e ali ele senta para comer e para celebrar com eles, sabendo que dias após ele seria moído, ele estaria morto, ele passaria por maior processo, de dor que um ser humano já poderia passar. E pior ainda, ele sabia que o traidor estava na mesa. Ele sabia que no meio dos 12 tinha um que iria o trair, ia levá-lo para esse momento de dor. Então ele estava pressionado. Você imagina, quando o dia que eu fui conhecer o meu sogro, isso há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, todo mundo falava assim, Vinícius, você está louco. O homem é da Polícia Federal. Olha, cara, o cara só anda com a cara fechada. Pense, gente, eu fui e tinha assim, nossos amigos todos estavam atrás, né? Tinha um grupo de amigas da Yael, da minha esposa, que vieram atrás só para ver a minha reação. E eu estava ali, tremendo, branco, tremendo para conhecer o sogro, porque na cidade ele sempre foi assim, uma pessoa muito séria, muito reservada. E eu cheguei lá, todo mundo observando. Quem vai falar primeiro? Eu falei, boa noite. Ele, boa noite, estou saindo. E eu, meu Deus do céu. Gente, foram 9 anos para conquistar esse homem. Mas a pressão naquele dia, eu fico assim, imaginando assim, não chega nem perto da pressão do que Cristo estava vivendo. E ali Jesus, João 13:1 diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus estava prestes a ser traído, mas mesmo sabendo que havia ali um traidor à mesa, ele não recuou. E o que a gente aprende com isso? Não permita que a falta de merecimento de alguém bloqueie a graça de Deus em você. Não permita. Mas fulano não merece, então não vou amar.
Vamos trazer para o nosso contexto do Distrito Federal, aqui em Brasília, na capital federal do nosso país, onde existe um conflito muito grande. Onde nós temos dentro de casa familiares que uns são de um espectro político, outros de outro. Tem pessoas que param de falar uns com os outros. Ah, não, ele não merece. Ele não merece que eu vou conversar com ele. Essa pessoa é muito chata. Ah, se fulano estiver lá, eu não vou. Sabe aquela história? Fulano, vamos para um rolê ali, vamos fazer tal coisa. Vamos almoçar em tal lugar. Quem vai estar lá? Imagina se Jesus fizesse isso naquela noite. Tipo assim, Jesus, vai ter uma ceia. E ele fala assim, quem vai estar lá? Não. Jesus amou todos. Ele sentou para partir o pão com todos. E eles ali não sabiam que ele estava ali nos últimos momentos para partilhar. Ah não, mas fulano é de direita. Eu não vou conversar com ele, eu não gosto dele. Nós somos cristãos, ou seja, pequenos Cristo. Nós temos que refletir aquilo que Cristo nos ensinou. Mas não, eu não vou fazer isso. Essa porta eu deixo fechada na minha vida, na minha história. Ah não, se a sogra for, eu não vou. Ah, se aquele cunhado chato for, eu não vou. Talvez é a oportunidade que você terá para levar o reino para essas pessoas. Por isso que eu não perco a oportunidade de estar com os familiares. Dificilmente, quando o pessoal chama, dificilmente a gente recusa. Hoje minha esposa nos chegou um convite para a gente, acho que sábado que vem, no aniversário. E a gente, assim, não abre mão de estar. Por quê? Porque pode ser nessas oportunidades que aquele primo chato, que aquela pessoa que você fala assim, não, aquela pessoa ali não tem jeito. Com pequena conversa, você fala assim, ó, Jesus te ama. E Ele quer mudar a sua história. Mas muitas vezes a gente não decide amar. Eu vi que vendo aqui os meninos no Viração. Imagine se os líderes. Gente, eu gosto demais de estar com os adolescentes, com os jovens. Eu me esforço e tal. Eu sou inimigo do fim. Os meninos sabem disso. Eu saí de uma atividade na sexta-feira. Sexta-feira passada teve o Viração aqui na igreja. Se o seu filho é adolescente, ele não veio, ele perdeu, viu? Porque foi muito bom. E aí eu cheguei aqui, aí as meninas já estavam lá em cima, chegaram umas 11 horas, estavam lá no movimento delas, os meninos estavam na fogueira lá embaixo, estava terminando a palavra que o Edson Júnior trouxe para eles. E ali eu falei assim, gente, o povo é muito doido mesmo, crente é o povo doido, tudo voluntário. Os meninos passaram a noite toda cuidando desses adolescentes, falando de Jesus. Sabe o que é isso? Amor. Porque a gente entende que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus, a gente quer amar as pessoas, porque Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de amor. E eu louvo a Deus por cada líder que passou aqui a noite toda. Os meninos estão até aqui na frente, ó. Tá quase que o quinteto, tá ali, tá todo mundo aqui, ó. Tudo aqui, estava assim, ó. Francisco igual a formiga atômica, para um lado e para o outro, e correndo para um lado e para o outro. E os adolescentes ligados, André jogando. Gente, você imagina jogar bola nesse estacionamento, cheio de pedra. E o povo correndo, caindo, levantando. E eu falei assim, gente, esse povo é tudo doido mesmo. Mas sabe o que acontece? É amor. É amor. É amor pelos adolescentes, amor pelos irmãos. É estar junto, é amor para estar, sabe, sair de casa para vir aqui cuidar dos filhos dos outros. A gente só faz isso por amor. Lá onde eu trabalho, a gente faz também. A gente tem lá a noite do pijama, vai ser no próximo mês, agora em setembro. Mas todos que vão estar lá são pagos. Passam a noite toda. Tem uns que brigam, eu trabalho, estudei para ficar aqui cuidando de menino à noite. Mas passa a noite toda porque eles recebem. Mas aqui não, é por amor. E nós temos que amar, sabe? Quando entrar nesses conflitos, dentro de casa, com o trabalho, ame. Pergunte, Jesus, o que o Senhor faria primeiro? O que o Senhor faria numa situação dessa? Como que eu tenho que reagir? Primeiro ponto é o amor. Segundo, nessa noite que ele estava sob pressão, ele decidiu servir. Ele serviu a todos, sem discriminação. Ele lavou os pés de todos.
Você imagina o Deus Todo-Poderoso. Jesus, apesar de estar na concepção humana, ele sabia quem ele era. Em Mateus 4, se a gente for olhar no texto, Jesus foi levado para os 40 dias de jejum ali, ele foi, indagado pelo próprio Satanás. E ali ele falou assim, olha tudo que você está vendo, se você me adorar, se você prostrar perante mim, eu te darei tudo isso. Jesus não fez isso, mas por amor e para servir, ele se prostrou ao chão para lavar os pés dos discípulos. Será que estamos servindo como Cristo? Será que a nossa vida de serviço, não na igreja, mas no dia a dia, dentro de casa, esposo com a esposa, esposa com o esposo, com os filhos, com os irmãos, com os primos, será que eu estou servindo para essas pessoas? Será que essa porta da minha vida eu abri para Jesus e falei assim, Jesus, eu quero ser um instrumento teu para servir as pessoas, amar as pessoas. Será que estamos fazendo isso? É difícil. É difícil. Evangelho não é sobre reciprocidade, mas é sobre entrega. Se Cristo passa por mim e para em mim, é filosofia de vida. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles falaram de filosofias. Nós temos dezenas, centenas de possibilidades. Se Cristo parar em mim, é pura filosofia. Mas se Cristo passar por mim e alcançar o outro, por meio do amor e do serviço, se torna poder de Deus para transformar o mundo. Eu fui alcançado. Eu era uma pessoa totalmente perdida, sem direção, aos meus 18 anos. E eu era tão cru da palavra de Deus, de tudo, que quando eu me converti lá na Igreja Batista Betel, em Formosa, eu ia para a sala das crianças, para aprender as histórias, porque ninguém tinha me falado das histórias de Cristo. Porque ler a Bíblia para mim com 18 anos, para mim era muita coisa, era muita informação. Eu não tinha esse vocabulário de igrejês e tal, de saber das coisas de Deus. Eu fui passar das crianças, eu ficava lá escutando sobre Davi, sobre Golias, sobre Daniel. Eu ficava escutando para aprender. Para que eu pudesse cada dia mais entender o amor e para poder servir. Deus me alcançou, eu era perdido. Se isso chegou até nós, se você está aqui, se você é um cristão, se você já escolheu por Cristo, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na vida de todos, mas quando a gente aceita Cristo, uma chavinha muda e fala assim, ei, existe um novo direcionamento, existe uma nova etapa, uma nova direção para a sua vida. Antes estava tudo muito largo, agora vai ser mais estreito, mas é muito melhor, porque por meio de você, por meio de cada um de nós, o reino de Deus é implementado sobre aonde estivermos, até os confins da terra. Quando servimos outros, tiramos o foco dos nossos próprios problemas e permitimos que Deus nos use como canais da sua graça. Jesus, no auge da sua dor e pressão, continuou a servir. Alimentou a multidão, curou doentes e lavou os pés de quem o trairia. Tiago 2,18 diz assim: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Se você tem fé e não tem serviço, a sua fé é vã. Se você tem fé e não está fazendo que essa fé seja um multiplicador do reino, você está sendo, como Jesus mesmo disse para todos aqueles que estavam ali, para os doutores das leis, chamou eles de hipócritas, porque é uma fé vazia, é uma fé que não tem resultado. Aí o que acontece? A pessoa vai embora frustrada, não, porque Deus não fez nada. Não fez, Ele está fazendo o tempo todo,
mas nós não estamos abrindo portas da nossa história, da nossa vida, para que Ele possa transformar os nossos pecados, os nossos, não, eu só vou até aqui, daqui para frente eu não faço mais nada. Terceiro, ele adorou por meio da oração. Quando termina ali a ceia, naquele momento, sabe, eu fico tentando imaginar a pressão daquele lugar. E Jesus começa a fazer uma oração. Primeiro ele ora por ele, depois ele ora pelos discípulos, e após ele faz uma oração por todos aqueles que iriam crer após aquele momento, que somos todos nós. Jesus orou por nós. Quando a gente vira aqui e fala assim para as pessoas que estão nos visitando, você é o fruto das nossas orações. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui é porque alguém orou antes, para que a gente pudesse estar aqui. E nosso objetivo é orar para que novas pessoas cheguem também. Nós não queremos ter uma igreja cheia só para falar que temos uma igreja cheia, não. É porque uma igreja cheia é uma igreja viva, é uma igreja onde Deus está curando pessoas, jovens estão sendo tratados, adolescentes estão sendo reconduzidos, filhos estão voltando aos pais, esposos estão voltando para suas esposas. Por isso que nós necessitamos de Jesus. E ele ora, em João 17, antes de ir para o Getsemane, ele faz uma profunda oração. Ele chama todos e ora. Amados, no momento de pressão, o que nós fazemos? Com essa menina que caiu, a gente parou, quando a coordenação desceu, já chegou a coordenadora, nós três já começamos a orar, a falar com Deus. Deus, você está repreendido todo o mal sobre a vida dessa criança. Depois nós ligamos. Quando seu filho fica doente, não, vou ligar ali pro hospital, já vou levar lá. Coloque a mão, repreenda a doença naquele momento. Não saia com desespero, não deixe a pressão, sabe, mostrar quem você, tipo assim, que no momento de pressão você perca todas as suas emoções. Que naquele momento você possa orar, no momento de pressão você possa orar a Deus, buscar a Deus e pedir para que Ele entre com providência na sua história, na sua vida, dentro da sua casa. Vou sair para fazer alguma coisa, ore antes. Já virou um hábito, eu entro dentro do carro, quando eu saio da garagem, eu já saio orando. Começa com uma oração hoje e tal, depois vira um hábito, depois eu não consigo sair sem orar. O dia que eu estou com pressa, estou ali naquela pressão, eu saio com o carro e a Esté vira para minha filha: papai, você não orou ainda, vamos orar. E é a oração que muda, gente. A oração é a conexão com o mundo espiritual, é trazer à existência aquilo que não existe, é trazer com força aquilo que, sabe, e falar assim: Deus, eu declaro isso dentro da minha casa, eu declaro isso dentro do meu trabalho, eu declaro isso dentro dos meus estudos. Eu fico vendo pessoas: eu não consigo passar no concurso. Meu filho, você é filho de Deus, declare. Eu não sei matemática. Não, você começa a declarar: eu sei matemática, eu vou aprender, eu vou prosperar. Para com isso. Mas eu não vou conseguir passar no concurso. Quantas pessoas a gente vai escutar que quarta-feira a gente teve uma palestra aqui passada sobre concurso público. O delegado Esdras Vinícius estava aqui pregando, o irmão aqui da nossa igreja. Ele falou assim: gente, eu não sou aquele aluno que estudou em escola particular, eu não sou aquele que tinha as melhores notas, eu não sou, mas Deus mudou a minha história. De um aluno mediano, hoje eu sou delegado de polícia aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque Deus faz, mas a gente esquece disso. A gente esquece do poder que existe em Cristo. Quando eu cheguei do campo missionário, eu estava todo arrebentado, não tinha R$1 e eu queria casar. E eu falei assim: Deus, como é que eu vou casar, Jesus? E aí, com R$1.000 emprestado, eu comecei um negócio.
E eu falei assim, Deus, vai dar certo. Comecei a profetizar, trabalhava de 7 da manhã até uns 11 da noite, todos os dias. E profetizando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha dado um monte naquela época, nossa, eu estou ficando velho, eu dei um monte de cheque na rua, pré-datado. Hoje ninguém nem tem mais cheque. Os meninos novos não sabem nem o que é isso. E no dia 10, no dia 5, no dia 5 eu tinha o vestibular, no dia 10 vencia as primeiras parcelas dos cheques que eu tinha dado. E eu precisava de 150 alunos. Eu comecei a declarar, Deus, eu preciso de 150 alunos nessa faculdade. Deus, eu preciso de 150 alunos nessa faculdade. Senhor, eu preciso. Quando chegou no dia 5, tinha 158 alunos fazendo vestibular e os 150 fizeram a matrícula. E Deus faz, porque a gente profetiza, a gente declara. E ali Deus foi prosperando e foi multiplicando, mas tudo começa com um ato de fé, de oração, de prostramento na presença de Deus no momento de pressão. Quem está sendo você no momento de pressão? Deus não faz não, é que Deus esqueceu de mim, é que Deus não me ama. Ou que você fala assim, não, Deus, eu estou aqui e eu declaro que as coisas que não estão acontecendo vão acontecer. Deus, eu declaro que esse dinheiro que não entrou vai entrar. Deus, aquela casa que está presa, o Senhor vai liberar. Aquela causa que está presa, o Senhor vai liberar. Porque quando declaramos isso, o reino de Deus age em nosso favor. Jesus, no meio da pressão, Ele poderia só chorar com os que choram, mas Jesus, Ele serviu, amou e orou. Estar em Jesus, não tem como estar em Jesus sem serviço, sem amor e sem adoração. Coloca adoração e oração no mesmo pacote. Aqui nós temos umas placas grandes nessa igreja. Os quadros, né? Temos 4. Não é isso? Que são os nossos propósitos. Porque estar estar em Jesus, nós temos 5 propósitos: amar, servir, adorar, discipular e resgatar. Discipular e resgatar são desdobramentos desses 3. O básico são esses 3: amar, servir e adorar. Então, para fazer parte da Indizas, você tem que ter uma vida de adoração, uma vida de serviço e uma vida de adoração. E Deus tem nos levantado em Sobradinho para ser essa igreja. Não só essa igreja, mas que isso possa ser algo pessoal, que seja algo, a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós somos representantes do céu. Aonde você estiver, você é um representante do céu. No seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua família, você é uma representante do céu lá. As pessoas não oram quando vão comer na minha casa. Ei, mudou a doutrina. A partir de agora nós vamos orar e agradecer a Deus pela comida. Lá na nossa família, toda vez a gente ora. Eu fui para a família do meu sogro. Eles não são evangélicos. Mas hoje, quando a gente senta na mesa, eles falam assim: epa, temos que orar. Ou eu oro, ou o Iael ora. Eles ficam esperando. Porque a gente começa a ser embaixadores. Porque uma palavra nossa não é uma coisa mais simples. Vocês já viram que tudo que escrevem hoje no Instagram da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, tudo tem um desdobramento, ou bom ou ruim. O embaixador escreveu lá: a partir de hoje, a Embaixada dos Estados Unidos não vai aceitar tal coisa assim, assim, assim. Uma palavra, não é um documento, é uma palavra escrita no Instagram que muda toda uma realidade. E muitas vezes a gente não entende que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E quando nós declaramos no nome de Jesus, no mundo espiritual há uma mudança. E nós temos que agir pela fé, porque o justo viverá pela
É pela fé, gente. Ah, meu filho não aprende. Eu estou hoje num colégio que nós temos lá quase 700 alunos. Desses alunos, nós temos 150 alunos que são atípicos. Que são alunos que vieram para nós, que falaram assim, as outras escolas falaram assim, esse não aprende. Esse não vai conseguir. Temos alunos que saíram do 4º ano daqui do Distrito Federal, chegaram lá sem aprender, sem ler. E a escola falava, esse não aprende. E nós começamos a declarar, Deus, todos os nossos professores declaram, Senhor, mude isso, Senhor Deus, nós abençoamos os nossos alunos, nós abençoamos o conhecimento deles. E hoje esses alunos têm tido evoluções assim, absurdas. Sabe por quê? Porque nós declaramos isso. Nós declaramos, cada professor, cada coordenador, cada diretor lá declara isso o tempo todo. Porque eles falam assim, não é físico. Uma menina chegou essa semana, estava mentindo lá e tal, e aquela coisa. Chegou a avó, é criada pela avó. E a menina, gente, a menina desse tamanho. Ela inventou uma história para a avó. E ainda colocou o nome da professora no meio. E a avó chegou brava, porque pai é bravo. Agora, avô e vó, gente, você não mexe com vô e vó, não. Quando você mexe com a mãe e com o pai, tá fácil. Agora, quando você mexe com vô e vó, quando chega um vô e um vó na escola, eu falo assim, meu Deus, vai na frente. Porque eles chegam irados, é igual búfalo. Não sei se vocês já viram um búfalo bravo. Eu já vi, meu avô criava búfalo. Quando o búfalo ele viu o bezerro dele lá do outro lado, ele saía quebrando todos os currais. Por isso que as pessoas aqui no Goiás não gostavam de criar búfalo, porque é muito bravo o bicho. Vô e vó é desse jeito. Quando chega essa avó, ela já chega brigando com todo mundo. Coordenadora, diretor, psicóloga, você está tudo errado. A professora falou isso. Eu só escutando, Deus. Dá uma estratégia, porque essa mulher ela não vai parar por aí. E aí a gente falou assim, mas foi isso que aconteceu? Ela foi. Posso chamar a criança aqui? Ela chama aquela menina. Aí chegou a menina, gente, desse tamanhozinho, 5 anos. Aí chega a menina, senta lá. E ela falou assim, aconteceu tal. Aí a menina olhou para ela e falou assim, já com a lágrima, já, né, porque é um movimento de pressão. O bom é que criança dessa idade, no momento de pressão, ela fala tudo. Ela, não, vovó, não aconteceu isso não. O que aconteceu assim, a roupa estava misturada. Aí eu peguei, a tia nem estava na sala. Nossa. Aí você fala assim, Deus, dá graça, porque nós entendemos que nós estamos sendo pressionados o tempo todo. Aquela criança ali, mesmo no momento de pressão, ela falou verdade. Agora, a minha maior dificuldade é quando você pressiona um adolescente e muitas vezes ele continua na mentira. E nós temos que, como pais, eu sou pai de uma pré-adolescente. A minha maior oração é que, Senhor, que ela possa viver a Tua palavra. Não só aquilo que ensinamos, mas aquilo que vivemos. Que a Tua palavra não seja só algo que a gente ensine, mas aquilo que a gente vive dentro de casa. Jesus, após ele no Getsemane, dentro desse momento de pressão, ele pega os discípulos depois da ceia e vai para o jardim. E eu queria fazer, para terminar, um paralelo entre o jardim do Getsemane e o tabernáculo. Conhece o tabernáculo do Antigo Testamento? Átrio, santo lugar e santíssimo. Isso é revelado aqui também. Quando ele pega os seus discípulos, os 12, não. Aqui a gente tem mais um ensinamento. No momento de pressão, os traidores nunca nos acompanham. Judas não estava com ele. Judas já estava lá, vendendo Cristo. Mais na frente ele chega lá no Getsemane. Mas os 11 estavam com Jesus. Jesus sobe, a Bíblia diz que ele anda um pouco, fica 8. Ou seja, no átrio ficaram 8. Depois, Jesus anda mais um pouco. A Bíblia diz, ele andou mais um pouco e 3 o seguiram. Quem foram os 3 que seguiram Jesus? Pedro, Tiago e João. E ali, Pedro, Tiago e João ficou com ele. Mais um pouco.
Mas passou um tempo a mais, Jesus precisava entrar no Santíssimo. E ele falou assim: tem coisas que vocês não vão entender. Eu preciso tratar com o Pai. E ele anda mais um pouco e vai estar a sós com Deus. Na nossa vida é da mesma forma. Tem momentos que nós precisamos do santo, do átrio. Tem momentos que nós vamos por um PG, para um santo lugar. Poucas pessoas. Mas o Santíssimo é algo para estarmos somente nós com Deus. A palavra diz lá em Mateus 6,6 que quando buscardes ao Senhor, entrai ao seu quarto, fechai a porta e buscai aquele que está em oculto, que antes mesmo de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Sabe o que é que muitas pessoas estão sofrendo dentro da pressão? É porque elas só estão ali no átrio. Elas não estão chegando lá no Santíssimo. E o Santíssimo, eu só queimo na presença de Deus quando eu estou só com Ele dentro da minha casa, dentro do meu quarto, no meu trabalho, quando eu fecho a porta e busco nele para que Ele possa falar conosco. O nosso secreto com Deus. Não adianta estar em Jesus se não tiver amor, não tiver serviço e não tiver Santíssimo, separação, santidade, santificação. Deus está chamando uma geração, Deus está chamando famílias para que possa viver o Santíssimo dentro das suas próprias casas. Deus está chamando a você, mãe, pai, irmão, para que você possa trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Mas quantas vezes você tem tido esse encontro com o próprio Deus, a sós, falando: Pai, eu estou aqui, está difícil, mas me dá força. A minha mãe já sofreu muito. Quando eu cheguei do campo missionário, minha mãe ela tinha uns 90 quilos. Quando eu cheguei, minha mãe estava com 50 quilos. Estava só a capa do Batman. E estava num processo de separação do meu pai, sofrendo muito. Aí ela falava assim: quando chega de madrugada, eu vou para o banheiro, e o Santíssimo dela não é dentro do quarto, é dentro do banheiro. É só ela e Deus. Só ela sabe as lutas que ela tem travado dentro daquele banheiro. As pessoas que são mais próximas de mim sabem o tamanho da fé que a minha mãe tem. E dentro do banheiro ele orando, amados. Deus restaurou a vida dela, Deus restaurou o casamento dela, Deus restaurou a minha irmã que ficou em 15 anos em depressão profunda. Deus restaurou tudo. Sabe por quê? Por causa do Santíssimo. Ah, mas sua mãe converteu tem pouco tempo aqui na Itiza. Sim, mas ela sempre foi uma mulher que entendeu que ela tem que ter um momento com Deus. Tem pessoas que têm esse momento, tem pessoas que estão caminhando e estão falando com Deus. Tem pessoas que estão trabalhando e estão falando com Deus, está tendo o Santíssimo dele com Deus. E vem trazendo essa santificação, essa transformação na vida. Gente, não permita que a ferida de uma estação determine toda a sua história. Não permitam que as feridas de uma estação determinem toda a sua história. A pressão revela quem você é, mas não precisa te definir. Eu tenho uma jovem lá na escola que está formando agora, desse tamanhozinho, 1,50 m, 18 anos. A menina é uma princesa, parece uma boneca. Mas você vê que é aquela pessoa que é um furacão por dentro, mas ela não consegue. Foi criada para ser uma princesa, ela não pode errar. E eu vejo ela ali sempre passando por dificuldade e tal. Eu falei assim: Deus, me dá uma estratégia. Aí eu falei assim: já sei, Deus. Vou colocar ela no handball. Coloquei essa menina no handball. Eu fui à noite, eu não fico à noite no colégio. Eu fui para ver o time de handball só para assistir ela jogando. Primeiro dia ela entrou, chegou uma menina grande e deu um empurrão e ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, gente, aí ligou o giraia dentro dessa menina.
xingou tudo quanto é tipo de nome, e não sei o que e tal, e veio outro e bateu, e ela caiu de novo, e ela xingou e tal, ela falou assim, e começou a brigar, e batia de cá, batia de lá. Eu sei que ela saiu toda roxa nesse dia de lá. Aí eu virei para ela e falei assim, agora eu te conheço, agora eu sei quem é você. Tem pessoas aqui, que aqui, quando está aqui é sorriso no rosto, mas pisa no pé dessa pessoa. Todos os traumas, tudo aquilo que passou, volta de uma forma tão intensa que aquela pessoa vira um ninja. Coisas que aconteceram há 20 anos atrás, portas que não foram abertas para Jesus. Lembra quando você fez isso, aquilo. Eu falei assim, gente, amados, não permitam que as suas feridas do passado determinem quem você é. Quando nós estamos em Jesus, é uma transformação diária. Quando nós estamos no secreto com Cristo, é uma transformação diária, um tempo novo, todos os dias. Não é uma vez por ano, não, é todos os dias há uma novidade para você. Todos os dias está disponível. Mas ou você decide viver o seu passado e ficar sofrendo sobre pressão e sendo uma pessoa que Deus não te chamou para ser, ou você começa a viver uma transformação. E aí, enquanto as pessoas estão esperando você gritar, brigar, você vai falar assim, aleluia, Deus é bom, Deus está mudando a história, Deus está transformando essa situação. E aí você vai começar a viver um tempo novo. Deus está te buscando para viver um tempo novo. Jesus, no meio da pressão, Ele foi resiliente para mostrar para mim e para você que há sim forma de ser resiliente no meio da guerra, no meio da dificuldade. É só você crer e passar pelo amor, pelo serviço e pela adoração. Amém? Fique em pé.